dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Boa noite, hoje é dia 27 de abril de 2021 e eu vou gravar agora a aula 5 da série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos, né? A águia dourada da mecânica quântica. Será, me ocorreu uma coisa agora, será, gente, que o Joel veio passear no Brasil? Ele deve ter dado uns rolezinhos aqui, né? Ele deve ter feito uns passeios por aqui, ainda que a gente ainda não tenha registro nenhum disso, ou se isso está registrado, ou alguém sabe, uma hora isso pode vir à tona, mas não importa, né? Porque se ele não veio, pode ser que ele esteja rondando por aí agora, tá? Né? Porque a gente tem esse assunto, apesar de ainda parecer pequeno, porque é minúsculo, é uma, vamos dizer assim, é uma agulha num palheiro, eu acho que é menos que isso, né? É um elétron num palheiro, só que o palheiro todo é feito de elétron. Nossa, essa do palheiro todo é feito de elétron surgiu agora, que nem um raio, né? Então, aonde que esse assunto pode chegar? Desde que nós tenhamos, sem ilusões, nos próximos 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, pessoas mais receptivas a esta verdade, né? De modo que a própria graça transforme a vida dessas pessoas num testemunho vivo, em constante crescimento, e que pelos testemunhos algo mais possa acontecer, porque eu não fico aqui cantando testemunho nem contando caos, não é verdade? Eu não fico contando caos da psicanálise da alma, não, ou da prática, ou da classe privativa e etc e tal. O que eu faço é corajosamente assumir o posicionamento e o ponto de vista técnico e científico e acadêmico da psicanálise e da psicologia, certo? Somado ao pensamento dos filósofos. Isso é uma conclusão lógica. Isso é Clóvis de Barros Filho. Como é que é? Lê um negócio e não entende? E o que você viu a vida inteira? Você não começou a ver filosofia lá no colegial, lá na quinta, na sexta série? O que aconteceu com sua cabeça? Nada? Ou foi na oitava? Interessa. Né? Então quando você viu não significou nada para você. E o que você lia antes então? O que você fazia da vida nas suas horas vagas? Você nunca leu um livro? O que o indivíduo tem na cabeça? Então que com anos de prática e com o amadurecimento dos grupos que vão aparecer, porque o que é grupo de estudo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Grupo de estudo não é gente que vai para a internet para montar grupo de estudo. Isso não é grupo de estudo, gente. Isso é tentativa de professorado. Como eu também estou numa tentativa de professorado. Porque eu posso dizer que eu sou o professor perfeito? Não. Eu posso dizer o seguinte, que a entrada nessa prática foi tão radical para mim e começou a colocar as coisas tão no eixo, não totalmente, até hoje, hein? Começou a colocar as coisas tão no eixo, de acordo com aquilo que era minha intuição, dentro de toda a história dos meus 42 anos de sofrimento nessa vida, né? Porque eu acho que eu comecei a sofrer aos 3. O Joel teve uma guerra interna ali perto dos 14, 15, 5 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ok? Quando ele ficou sabendo de rumores da Guerra Mundial, 5 anos antes da guerra. Até falar isso no livro Jornada, que a gente vai dar continuidade hoje. Porque essa aula aqui é a aula 5 da série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, Joel Goldsmith, tá certo? A águia dourada da mecânica quântica. Porque esse é o meu trabalho. Quando eu vi que eu tinha passado por tudo que eu passei na minha vida, por ter estudado tudo que era mais ou menos, tudo que era bobagem, e tudo que eu pensava que era de ponta, eu tive que jogar tudo aquilo ali fora, fazer uma reformulação de tudo que eu tinha aprendido, vivenciado, ter uma reinterpretação do meu passado, enxergar a trajetória desta história e ver que quebra-cabeça que isso foi montando na minha cabeça. Porque eu tinha passado por tantos conflitos materiais e espirituais. E porque eu buscava tanta espiritualidade para resolver a materialidade.
Sendo que ali na emoção, o desejo maior era entender a espiritualidade, mas a vida material era pungente. Havia a necessidade de provar para mim mesmo que eu era competente, ok? Então, nessa história de vida, e nos buracos que eu fui parar, né? Buraco de esgoto, tá certo? Nos buracos que eu fui parar pela minha vida, uma linha de raciocínio foi sendo traçada, enquanto entrava um novo conhecimento e logo ele era descartado. Entrava um novo conhecimento e logo era descartado. Quer ver? Um bem raso, que não serve para muita coisa, e que eu precisei usar ele por 3 anos, o Ho'oponopono. O que dá para fazer com o Ho'oponopono hoje? Nada. Quando bate o olho no Joel, se ler o Caminho Infinito uma vez e não deixar o Ho'oponopono de lado, pode ser que ele entenda algum dia. Pode ser, né? Mas, então, a prática é algo para não se misturar com nada. Porque eu estou falando isso? Não. Porque está escrito lá no Jornada Espiritual do Joel, que é esse livro dessa série aqui, aula 5, hoje. Tá certo? Então, falar da prática tem que ter propriedade para falar da prática. Tem que estar vivenciando a reinterpretação do próprio passado, enxergando o que foi que a história de sombra construiu como percepção para ser reinterpretado, para depois ter o que dizer. Certo? Porque copiar é muito fácil. Né? Xerox do Brasil é uma empresa que já faliu. Tá certo? Então, quando eu trago um exemplo, ou quando eu trago uma vivência, ou mesmo quando eu preencho uma aula dessa, que é a leitura do livro do Joel, com outros comentários, o que eu estou fazendo? Quantas semanas faz que eu sumi? Mais de 1 mês. Aí falaram assim para mim: professor, o que aconteceu? O senhor sumiu, está tudo bem com o senhor? Está tudo ótimo comigo. O que acontece é o seguinte, que quando não tem assunto eu não apareço. Eu não apareço no YouTube para encher linguiça, né? E muito menos dou aula para fazer salsicha, como assim dizer. Tá certo? Tem que ter um bom humor, tem que usar a criatividade que vem na mente. Eu vou falar no final dessa aula aqui um pouquinho do atendimento, de classe privativa 2 e 3 e o que é classe extra, tá? A classe extra é Revelações Metafísicas, que faz mais de 2 anos que eu estava cantando essa bola, uma classe que acontece nas quartas-feiras, e esta classe é gratuita. Eu vou falar disso no final desta aula, para aqueles que se interessarem, né? Porque tem um povo que mas não sei o que, tal, não, tudo bem, então eu dou a aula que tem que dar, falo do que eu tenho que falar, e quando eu tiver que falar do site e do material que tem ali dentro, porque o que tem ali dentro? Tem mais de 90%, mais de 95% do material que está lá é gratuito. Então, o principal trabalho de a psicanálise da alma até hoje é mais de 90% gratuito. Trabalho que vem sendo desenvolvido há 9 anos. Desde quando esse assunto começou a ser devidamente avaliado. Porque primeiro eu tive que fazer uma auditoria, né? Eu sou um especialista em auditoria. Pode botar eu aonde for que eu acho os pelos nos ovos ali. Agora, eu estou falando isso como arrogância? Não. Isso não vem de mim. A minha experiência de vida prova isso, e isso não veio de mim. É uma habilidade, é um dom técnico, é uma percepção. Quando cheguei na mecânica quântica, sendo um auditor de ponta, eu auditei a situação. E foi isso que aconteceu. Eu entendi. Falei, não, peraí, que tem coisa errada com isso aqui. Tem muita gente falando desse assunto aí, e não é desse jeito que estão falando aí, né? Os que viajam na maionese. Pensamento mágico, e etc e tal. Aí a indicação de que o Joel é o caminho foi dada e não foi pescado? Não, na hora você vai checar qualquer pista nesse caminho. A gente tem que checar qualquer pista, gente, para tirar a validade das pistas que não vale nada. Tá certo? Porque Joel não dá para misturar com nada, de tão alto que é o teto. É teto Jesus Cristo. Não que ele era da mesma altitude espiritual de Jesus Cristo. O ensinamento é o mesmo. Ciência cristã é puro espírito, porque às vezes você fala para a pessoa, ciência cristã, não, mas você é ciência, eu sou religião, eu tenho fé, você é ciência. Não, meus queridos. Quem estiver entendendo isso está redondamente enganado. Ciência cristã é fé pura, é conhecimento, é sabedoria, vai trabalhar nessas bases, tá certo? Agora, olha, a gente está aqui com 10 minutos de vídeo, certo? Analisa, pega, assiste esses 10 minutos de novo,
e ver a chacoalhada que já foi esse começo dessa aula aqui. Joel a gente não mistura com ninguém, tá certo? A gente não dá para misturar com Ramana Maharshi, não dá para misturar com outro, com ciclano, com beltrano, com frutano, engraçado, né? Não dá para misturar com nada. Ah, não, mas vamos sair da dualidade, olha que beleza, Joel, vamos divulgar, porque aí nós acabamos com a guerra, com esse mundo de guerra. Vamos falar da dualidade. Vai falar da dualidade para o povo, abertamente, sem vir devagar, pela beirinha, comendo pelas beiras ali, ó, pegando os receptivos e fazendo esse assunto crescer com seriedade e testemunho. O que é seriedade e testemunho? Ele tem que crescer na medida do testemunho do praticante, e não na medida que o praticante quer fazer um farol e pôr holofote, outdoor, né? Porque o holofote do Batman é uma gíria da psicanálise da alma, quando um assunto deve ser devidamente olhado, tá certo? Mas fazer outdoor desse assunto, gente, não leva a lugar nenhum e desmerece o assunto para a maioria. Então, se esse assunto demorar mais para amadurecer, é melhor. Porque todo fruto que for colhido vai ser um fruto maduro e não um fruto verde. Eu tomo o maior cuidado para falar disso. O pessoal fala assim, professor, a sua seriedade, o seu profissionalismo, que nada. Isso aqui tem que ser o básico, Porque na intimidade eu sou uma pessoa mais solta, mais tranquilo, tenho as minhas tiradas a todo momento, né? O pessoal da classe privativa já sabe como é que é, quem já fez sessões de análise comigo da psicanálise. O que é a psicanálise da alma? Eu vou falar no final, não vou falar agora, surgiu a pergunta, eu vou explicar lá no final do vídeo um pouquinho, falar 5 minutos disso para arrematar a aula. Gente, grupos de estudos vão aparecer, pessoas falando de Joel vão aparecer. Tenham critério, tá certo? Cada um estuda o que quer, pode estudar um que mistura, não tem problema, mas quem quiser avançar e crescer na compreensão da prática, vai ter que tirar opinião própria. Ele tem que ter pensamentos próprios a respeito da prática. E só é possível aprender pensamentos próprios a respeito da prática se pensamentos originais da prática estiverem sendo explicados e esmiuçados para aqueles que querem entender. Porque a prática da presença, a ciência cristã, o caminho infinito, o trabalho do Joel é de uma clareza espiritual de água pura, né? De teor de pH 10, água milagrosa. Agora, um assunto tão claro, se ele é facilmente entendido, olha essa frase aqui do Caminho Infinito. Gente, desculpa aí, eu sou um simples professor deste assunto, como até falei já aí, vou até lembrar que surgiu um assunto esses dias aí, mas eu já falei de outras vezes, não é por causa dessa não, eu não faço mentoria, eu não sou mentor, eu não sou mestre, eu não sou nada, um simples professor que compartilha suas percepções da prática enquanto as aprimora todo dia. Então quando vem gente consultar comigo, traz um arroz e feijão ali que faz tempo que eu já como, tá certo? Quer ver? Frase do Caminho Infinito. Porque o curso terapia, para quem chegou novo no canal, tem muito material gratuito. O principal curso gratuito é curso terapia, o Caminho Infinito. São 56 aulas de 1 hora. Tá certo? Eu joguei a palavra fácil. Tem 4 palavras fácil dentro do Caminho Infinito. Aqui, ó. Quantas vezes, vou ler uma frasinha do Caminho Infinito, hein? Quantas vezes nos enganamos neste ponto? Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? Tá, mas se a gente fica sabendo que não é com o intelecto, não é da noite pro dia ou num cursinho que aprende a ter discernimento espiritual, tá? Tem que ir tratando suas questões internas, autotratando, autodidata, se vira. Existe a ajudinha? Existe. A minha ajuda é uma ajudinha. É uma ajudinha. O que é o atendimento? É o estudo individual para aqueles que não têm teto para a classe privativa. Vira e mexe, entra gente na classe privativa, assiste 2, 3 aulas, queima o chão. Por quê? Não tem teto para ficar na classe. Estranho. Entendeu? Assiste meia dúzia de aula, tal, não sei o quê. Você percebe que não era bem aquilo que a pessoa queria.
Porque o pessoal da classe privativa já está na classe privativa número 2 e número 3. Não estou falando desse assunto não, que eu vou falar no final da aula, tá? Mas a classe privativa número 1, o estudo mais profundo do Caminho Infinito, foram 42 aulas de mais de 3 horas. Eu estava fazendo aqui, porque a gente vai mudar lá no site. Quanto que foi lá as horas que deu? O número de aula, de horas que deu aqui. Eu estava fazendo a conta hoje. A gente vai mudar lá a configuração da disposição da disponibilidade desse material no site. Tá certo? Eu somei aqui em algum lugar. O número de horas. Eu não estou localizando aqui agora, mas na próxima aula eu vou passar essa informação, porque o material fechado agora, né? Concluiu. São 42 aulas, 12 módulos. De classe privativa número 1, O Caminho Infinito, o estudo mais aprofundado até o momento. Só quem passa por aquilo ali vai ver o nível do comentário daquilo ali. Quem está raso no Joel, quem está estudando pouco, quem está estudando pouco há 1 ou 2 anos, não consegue, não entende, não acompanha. Metade que está lá é paciente, que virou aluno. E outra metade são pessoas que estavam estudando dedicadamente, entraram, fizeram pouco, 1, 2 sessões, uma orientação, ou entrou direto, pegou no tranco, tá certo? No final da aula eu vou falar disso. Então Joel a gente não mistura com nada, não dá. Não é simplesmente falar, vamos divulgar, vamos falar da não dualidade, vamos esclarecer, vamos levar isso para o mundo. Caramba, meu, lê o Jornada Espiritual, é só ler o Jornada. O Joel está falando que isso é um tiro no pé. Que a prática, podemos falar da prática? Devemos, estamos todos aqui falando dela. Mas que cada um que esteja trabalhando com isso não saia falando bobagem. Tá certo? Eu estou falando que alguém está falando bobagem? Não. Eu estou dizendo que neste trabalho, neste estudo, todos vocês no estudo, que acessam um material gratuito do Joel Goldsmith, seja de quem for, vocês precisam ter critério, porque vocês precisam ter experiências próprias. E o que eu estou dizendo com isso? Não acreditem em mim. Tá certo? Não acreditem no que eu digo, averiguem por vocês mesmos. Ok? O meu papel, quando eu posso ajudar alguém que me procura, é ajudar ele a tirar conclusões que ele não estava conseguindo. Agora, faz 9 anos que eu estudo esse assunto. E ainda é nada. Porque qual é a única bandeira que eu falo, não, isso aqui eu estou fazendo. O resto, as promessas da prática, estou trabalhando isso tão dedicadamente quanto cada um de vocês. Então eu não fico trazendo brilho nenhum aqui para o YouTube. Nem para a classe privativa. Lá o comentário é mais íntimo, o negócio é mais rasgado, mais direto, o estudo é totalmente direcionado para a compreensão da prática. E ali dentro, naquele entendimento, o pessoal está aprendendo o quê? Oração e vigília e meditação contemplativa. Porque isso é o que está sendo dito no Joel o tempo todo. Só que a gente não pode colocar frasezinhas feitas na nossa cabeça, sair meditando ali e achar que aquilo vai dar algum resultado. Não é assim que funciona. Tá certo? Então não dá para misturar. Quem quiser estudar Joel mais seriamente, fica alerta com quem estiver misturando, tá? Seleciona melhor o que é do teu entendimento. Se no teu entendimento for bom aquele que tem Joel e mais alguma coisa, parabéns. Nada é proibido dentro do todo. Ok? Só que aquele que já está ali, meio pro Joel, mas meio desligando as coisas. Não, mas ele fala do Joel, mas fala dessa outra coisa, essa pessoa, tal. Fica esperto. Certo? Desculpa aí, eu tenho que ser bem sincero com isso, porque vocês vão ver essa sinceridade em mim sempre. Nada passa aqui batido. Não dá. Sempre que eu tiver uma orientação adequada para fazer, ela será feita. Joel, a gente não mistura com nada. Ok? A gente parte da mecânica quântica para entender invisível manifesto, metafísica. Aí a hora que chega no Joel, fala, não, mas metafísica é isso. Metafísica é quando esse assunto começa a ser entendido com a mente para ter discernimento espiritual. Porque aí depois de metafísico passa a ser o místico. Né? Agora, muita gente é praticante, se torna praticante e fica no nível metafísico do espírito, tá?
Tem dois áudios no canal da Rosilda, no Caminho Infinito em Português, está falando disso agora, né? Que é do metafísico para o místico, parte 1 e parte 2. Eu escutei já 2 vezes os dois. E falei, olha que interessante isso daqui. Né? Porque quando a gente está preenchendo a mente com a verdade, a gente está se tornando um metafísico. É um praticante? É um cientista cristão? Quem sabe, né? Mas ele está ali o quê? Estudando metafísica, invisível e manifesta. Ele está aprendendo a habitar o reino do seu mental para ali conviver com o inimigo que é o eu humano em nós. O pensamento e o sentimento humano. Depois de um certo tempo de prática, vai pegando insight, vai chegando os cliques de percepções interiores, de pensamentos que geram emoções e você começa a desvincular o pensamento da emoção criada. Isso é um clique da prática. Tá vendo? Agora um comentário desse sai da onde? Não tem nos livros de Joel. O comentário desse tem que sair de uma vivência original da prática. Então escolham melhores os grupos em que os senhores estudam. Porque ainda tem quase nada, mas vai aumentar. Por isso que eu digo, o material gratuito do YouTube sempre vai ser maravilhoso. Mas os grupos de estudo de maior valor que vão surgir... Vou até arrumar na cadeira aqui. Eu não peguei nem água hoje. Eu falei, hoje vai a seco. O bambu vai cantar, né? Fiz uma meditação aqui. 2 minutos. Antes de cantar essa aula. Antes de dar essa aula. E aí me veio assim, né? O bambu vai cantar, né? Porque a fala assovia. E depois só por quê? Só o silêncio. Aula 5, de O Homem e Sua Mensagem, Fluxo, Joel Goldsmith, maior metafísico dos últimos 500 anos, a águia dourada da mecânica quântica. Nós paramos nesse trecho aqui. Deixa eu terminar de ler aquela frase lá do Caminho Infinito. Quantas vezes nos enganamos nesse ponto? Não ia passar batido, está aberto aqui. Eu não abri o jornada ainda, está aberto o Caminho Infinito aqui. Quantas vezes nos enganamos nesse ponto? Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? E isso leva à indigestão mental. E eu vou dizer mais, tá? Se a pessoa não passar por uma indigestão mental na prática, ela não entendeu nada. A prática começa com uma densa dificuldade de compreendê-la. Ainda que aquelas verdades tenham ali o cheiro da verdade, ainda que a gente sinta o cheiro da verdade ali, tem que entrar em um choque ali, de conflitos, crenças, ideias. Né? Enquanto esse conflito não se tornar mais intenso, ele não chegou perto de alguns cliques da prática, tá? Então não é só entender, eu entendo e aplico, não deu tilt ainda aí, não aconteceu nada ainda aí, tá sentindo nada, caramba, tem que entrar. Por que tem que entrar no conflito? Porque é uma quebra de paradigma, o ego reage, isso é um movimento emocional de reação a algo que é entendido e está sendo assimilado. Então como é que não consegue praticar? Como é que escuta lá o áudio do Joel e não entende o que está ali? Porque uma coisa é ter clareza intelectual daquilo, tá? Outra, muito diferente, é botar aquilo em prática diariamente. Porque a prática é o botar em prática, a prática é colocar isso diariamente no nosso contexto, seja ele qual for, tá certo? O entendimento intelectual é o básico. Agora, a principal dificuldade das pessoas é o entendimento intelectual. Agora, a gente está chamando alguém aqui de burro? Não. Essa é a dificuldade de qualquer pessoa que entrar num nível desse assunto metafísico, revelações metafísicas. É lógico que vai ficar complexo. Tem que ficar complexo para depois simplificar. Então, se começar a ver muita facilidade ali, pode desconfiar, tá? E isso leva à indigestão mental, pois que tentamos digerir alimento espiritual com nossa mente erudita. E isso não funciona. A verdade não é um processo de raciocínio, e por si só pode ser entendida, e por isso só pode ser entendida espiritualmente. A verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento, e quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente para verificar sua autenticidade. Temos de desconfiar de uma verdade
que nos pareça fácil de compreender. Então, se Joel estivesse sendo comparado com qualquer outro, nós vamos estar dando uma demonstração a pessoa estará dando uma demonstração, se ela estiver misturando Joel com outra coisa, de uma verdade fácil de compreender. Por quê? Porque qualquer um que esteja sendo misturado com Joel não entendeu 1/10 do que o Joel traz. E agora eu matei a bola 8 na caçapa mais uma vez, né? Tá bom? E ainda tem um outro trecho aqui no Caminho Infinito. Vamos ver se eu localizo. Para aqueles que estão no caminho. Vamos ver aqui. Não, vou usar a palavra áridos. Vai ir direto lá. Eu decorei o Caminho Infinito? Não. São trechos que vêm à consciência porque eles fazem parte da prática diária. Não, é outra aqui. Falta de despertar. Vai me levar direto lá. Está aqui, ó. Capítulo 10 do Sabedorias do Caminho Infinito. Uma frase do capítulo 10. Ó. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. O que ele está dizendo aqui? Claramente que se não entrar num grande conflito interior, para rasgar a consciência, para poder começar a desenvolver discernimento espiritual, não entendeu nada. Né? Agora, o que acontece hoje? Nós temos quase ninguém vendo isso, porque não interessa quantas pessoas estão vendo. Por que é quase ninguém? É só pegar o número de inscritos nos canais que tratam desse assunto, somar, certo? Ele não chega nem perto de qualquer outro canal de bobagens quânticas. Não chega nem perto. Agora é porque o assunto não tem potência? Não, pelo contrário. Porque quem o encontra ou trata com tanta seriedade, que aqueles que não conseguem tratar com seriedade, queimam o chão. Ou estudam uma coisinha, é mesmo, né? Estou precisando ler Joel de novo, é tão legal. Eu já escutei isso. De gente que assistiu o curso de terapia, hein? Lá, ao vivo lá. É mesmo, né? Tem o Joel, que coisa, né? Não, ele fala da não dualidade. A pessoa estava me apresentando para outra. Não, ele fala da não dualidade. Nem lembra que o Joel existe. Lembrou a hora que me viu. Então, a grande maioria passa por isso. Outro chega ali, sente o cheiro de religião, queima o chão. Só que não é, né? Quebra no meio qualquer conceito religioso sem fugir uma vírgula das palavras do Cristo. Uma vírgula. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. E, portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. O que é ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas? Reinterpretar as aparências, não reagir, não julgar, não condenar a situação como algo ruim ou sem solução, tá certo? Se ele pensou isso, ele já está em frequência com isso. Essa é a realidade mental dele que vai se tornar a realidade física externa dele. Porque tudo que é físico é espiritual, certo? Já sabemos disso. Aqui. Deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas, cuidando-se de abster-se da luta contra condições de erro. E tanto quanto possível, porque no começo é mais difícil, deixar que a guerra se vá, até que chegue o momento da transição. O momento da transição, ele é precedido por inúmeros cliques, certo? Como o Joel diz num áudio lá, uma abertura maior da consciência, um clique maior na prática, ou um dos primeiros grandes cliques, porque antes tem muitos outros menores, muitos outros, tá certo? O primeiro grande clique pode ocorrer entre o segundo e o 20º ano da prática, certo?
Pela graça, pode acontecer com alguns aí, tá certo? Mas pela dedicação ao processo para chegar nisso, porque eu não vou falar não, mas com quem estuda pouco não pode acontecer, sei lá, né? Quem sou eu para fazer esse tipo de julgamento? O que eu posso dizer é o seguinte, que o conteúdo que tem só no Caminho Infinito tira um monte de ilusão de facilidades da prática e coloca isso aqui no patamar de uma seriedade para que isso seja encarado como algo que deve ser o alimento diário. Oração e vigília é alimento permanente, gente. Quando isso é entendido, que o indivíduo está na condição de treinar a reinterpretação das aparências, e antes disso ele não sabe nada. Eu atendo gente que chega sem saber nada e está estudando Joel. Agora, aí você pega, mostra um aspecto aqui, mostra outro ali, ela termina uma sessão e sai dali, né? Reposicionada na prática, né? Não tem um ou outro que sai, parece que tomou um peão, né? Sai até meio rodopiando. Oh, caramba, acho que eu ainda não entendi. Acontece, né? Não é garantia de entendimento, mas é garantia de clareza do que é dito dentro de um atendimento individual de orientação geral, que é a maioria dos atendimentos, né? Bom, eu li aqui essa frase do capítulo 10 de Sabedoria do Caminho Infinito, material que foi hiper ultra comentado dentro de classe privativa número 1, com 42 aulas, tá certo? Material que está disponível no site, vou falar disso no fim da aula. Vamos aqui para ler o que nos interessa hoje. Vamos no trecho. Precisei dar uma introdução, né? São preliminares aqui, para dar uma... Faz tempo que a gente está aí sem aula no YouTube, vamos retomar essa série aqui, vamos ver se eu entro no esqueminha de uma aula a cada 15 dias para essa série andar, porque tem mais assunto para tratar, tá certo? Então a diretora lá da Ciência Cristã precisava de um leitor na cadeia, certo? E o leitor da cadeia estava para sair de férias, e quando o leitorzinho chegou para ela, olha, eu tenho um cara aí, o Joel Goldsmith, ela falou, não, esse que você está falando aí não é o seu leitor, esse aí cadê aqui, ó? Aqui, o jovem foi a presidente do comitê, assistam a aula 4, de O Homem e Sua Mensagem no Fluxo, que foi uma live também. Quando tem uma série na Psicanálise da Alma, que nem essa, O Homem e Sua Mensagem no Fluxo, é colocada uma pastinha organizada dentro do site da Psicanálise da Alma, psicanalisedalma.com, tá? Pastinha gratuita lá, série O Homem e Sua Mensagem, aí entra lá, tem lá, ó, lá 1, 2, 3. Tem cadastro para ter login, você ter o login, senha sua, não é para te vender nada não, tá? Por que eu falo isso? Porque tem quase ninguém cadastrado lá. Tem vergonha de abrir o jogo não? Então a gente parou nesse trecho aqui, ó. A jovem foi a presidente, porque nós estamos na aula 5, e quem não assistiu? Tem 1, 2, 3, 4, a 4 foi live, vai ser colocado o link lá, que eu acho que ainda não deve estar organizado, tá? Vamos pôr aquele link junto com esse. O jovem foi a presidente do comitê, encarregado do trabalho na prisão, e quando ela foi informada do nome do substituto proposto, ela disse, não, ele não é seu substituto, ele é meu leitor. Que ele chegou falando, eu tenho um substituto. Ela, não, esse não é o seu substituto. Que ele falou o nome, ela falou, esse é o meu leitor. Como assim? O jovem disse. E aí a senhora, a presidente do comitê da Ciência Cristã disse, essa é minha demonstração. Nós temos uma vaga para um leitor no serviço prisional. Eu sabia que o leitor seria provido. Provido da onde? Do interior da consciência dela. Eu preciso? Será provido, né? Darei testemunho disso. Né? Mas quem era essa criatura? O presidente do comitê da Ciência Cristã. Sabia praticar. Então a gente estuda Joel para saber praticar. E quanto tempo demora para aprender a praticar? 10 anos de estudo dedicado. E muitas horas de meditação. Que no começo da prática não são horas, são minutos. Depois são horas. Passa a ser momentos de horas, porque é extremamente prazeroso.
O que torna a vida do indivíduo melhor em todos os aspectos, um pouquinho mais, a cada dia. Porque se não fosse isso, não seria uma prática evidente, né? Um testemunho. Então, uma pessoa com tarimba, com alguma habilidade mínima que seja, ela conduz a vida dela dentro deste contexto, levando a cabo tudo que é necessário. E o que é necessário no caso do seu Sandro Lambert? No caso do seu Sandro Lambert, é mostrar que a psicanálise da alma é uma ponte. Nós estamos mostrando que o que Jung entendeu é a psicanálise da alma, que é uma ponte para a vida mística, onde a entrada para essa vida mística, né? Atravessar essa ponte é aprender a habitar o reino do teu mental. É preencher a mente com a verdade, né? Revelações Metafísicas, que é a aula gratuita para os alunos da classe, que acontece na quarta-feira, está tratando do áudio do Joel, né? A mente preenchida pela verdade. Tivemos aí meia dúzia de aula, olha, eu nem falo nada, né? Deu opinião quem puder assistir. Ela disse assim, ó, essa é a minha demonstração. Nós temos uma vaga para um leitor no serviço prisional. Eu sabia que o leitor seria provido. E na noite passada o nome Goldsmith veio até mim. Eu não conhecia nenhum Goldsmith e não sabia que conexão tinha com o nosso leitor. Mas o homem que você me apresentou é meu Goldsmith, então ele é nosso leitor. Ela teve certeza, ele não precisou nem ser aprovado, ela não precisou nem trocar ideia com ele. Aprovou ele na hora, porque tinha sido mostrado para ela o nome Goldsmith antes dela saber que ia aparecer o Goldsmith, tá? Geralmente, antes que esse compromisso pudesse ser efetivado, agora é o livro continuando, não é mais o diálogo entre eles. Geralmente, antes que esse compromisso pudesse ser efetivado, tinha que ter uma audição para provar que ele era satisfatório. Mas Joel recebeu imediatamente o encargo por um período de 3 anos, simplesmente por telefone. Porque a presidente tinha sonhado com um homem chamado Goldsmith como leitor. Foi pedido a Joel que passasse muito tempo fazendo trabalho protetor, é um trabalho matutino, certo? Da prática. Trabalho protetor contra pecados e pensamentos antes de cada culto que ele lia. São termos da Igreja da Ciência Cristã. Não tomemos isso por religião. O que é trabalho protetor contra pecados e pensamentos antes de cada culto que ele lia? Trabalho protetor para que ele não acreditasse, tá certo? Quando chegava um preso contando a podridão da vida dele para o Joel e pedindo um perdão ali, que o Joel, quando ouvisse aquilo, tivesse preparado para saber que nada daquilo que aquele indivíduo estava dizendo tinha valor ou verdade espiritual, para que não houvesse julgamento dele, ou medo, ou acreditar que aquilo ainda poderia ser um impedimento na consciência daquele indivíduo. Isso é trabalho protetor, né? Assim, em pouquíssimas palavras, né? Foi pedido a Joel que passasse muito tempo fazendo trabalho protetor contra pecados e pensamentos antes de cada culto que ele lia. Então ele trabalhava diligentemente, que é igual dedicadamente, para quem não sabe, né? Desde sexta à noite até domingo de manhã. Quanto mais trabalho desse tipo ele fazia, mais difícil o seu trabalho se tornava. Quanto mais trabalho protetor ele fazia, mais difícil o seu trabalho se tornava. Até que ele percebeu que Cristo era a mente desses homens e que Cristo era a única identidade com a qual ele era confrontado. Então ele está sendo confrontado com quem? Com Cristo? Diante dele? Lógico que não. Ele não vai confrontar a realidade espiritual do individual, sendo Cristo no indivíduo e Cristo nele. Tá? Isso é o desenvolvimento do raciocínio dentro da prática, para que através do preenchimento da mente, a gente possa galgar o reino do Espírito dentro de nós, né? Porque a nossa consciência é o salão celestial da presença, onde fica a balbúrdia da mente humana. E aí a gente começa a varrer a casa, ok? Depois disso eu quero fazer uma pergunta. Quem é que está vendo esse vídeo aqui que leu já, pelo menos uma, miseravelmente uma, e razoavelmente
ou minimamente, razoavelmente, 2 o jornada espiritual, né? Porque o bom seria umas 3. O jornada espiritual, para pegar, apanhar esse fruto. O que é a história desse homem? O que está dizendo aqui? O que me escapa aos sentidos que eu não entendo nessa leitura? É isso que o indivíduo que estuda esse assunto, metafísica, invisível e manifesto, tem que questionar a si próprio. Agora, a gente enxerga, dependendo do nível de dor que a pessoa enfrentou e o nível de maturidade espiritual que ela desenvolveu até ali, buscando outras coisas. Mas, Sandro, você está falando que a prática não é boa, não é legal misturar com outras coisas? Exatamente. Para ele ver quanta bobagem ele aprendeu, que fazia sentido dentro das crenças kármicas e humanas, e como que esse assunto aqui é imbatível, tá? É assim, ó, é um tsunami. Então, precisa dar uma lidinha. Não é só acompanhar essa série aqui. Essa série aqui é para dar um brilho da minha dedicação mínima, certo? Para que esse assunto seja comentado, compartilhado, para que é importante, é parte do trabalho da psicanálise da alma. Essa série O Homem e Sua Mensagem em Fluxo não é enchimento de linguiça. Eu não apareço no YouTube para encher linguiça. Nenhuma vez foi dessa forma. Nenhuma vez. E tem uma coisa, nós vamos tratar de um assuntinho espírita, kardecista aí em breve aí, que vai ser meio polêmico, mas eu não estou nem aí, porque eu recebi autorização para fazer isso. Autorização, quem me autorizou? Quem sou eu para dizer quem me autorizou, né? Eu percebi que podia fazer e eu vou tratar desse assunto. Kardec, hein? Kardec. E o couro vai comer. Né? Como eu disse, a psicanálise da alma é uma ponte para mostrar que através da mente nós temos um caminho para o espírito. Ok? A mente, pensamento não tem poder, mas a mente deve ser extremamente usada. Porque ela não é usada. A mente é sugada pela visão material da vida, impedindo a própria mente de ter um funcionamento natural do reconhecimento do universo. Olha que beleza. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Quanto mais trabalho protetor ele fazia, mais difícil o seu trabalho se tornava. Até que ele percebeu, um clique, né? Que Cristo era a mente desses homens e que Cristo era a única identidade com a qual ele era confrontado. Então quer dizer o que é isso? Que não havia confronto. Aí, ó que comentário interessante agora. Depois disso, o atendimento cresceu rapidamente no serviço penitenciário. O atendimento cresceu rapidamente no serviço penitenciário. Ou seja, quando o Joel alcançou uma altura interna, de um único clique da prática, os presos se achegaram a ele para receber instrução e tratamento espiritual. Olha o que é um movimento de um entendimento. Ó. Depois disso, o atendimento cresceu rapidamente no serviço penitenciário e o trabalho progrediu tão bem que em breve alguns dos prisioneiros estavam fazendo trabalho de cura dentro da prisão. Tudo isso ocorreu dentro de um período de 2 anos, como dito por Joel, por um ato consciente de perdoar, não dizendo, ó, você pecador, eu resgatei. Joel diz assim, isso não é perdoar. O perdão era verdadeiro, teus pecados estão perdoados. Agora vamos começar tudo de novo e deixe-me reconhecer sua verdadeira identidade. E assim sentir que eu não sou mais justo que você, mas sim que espiritualmente somos um. Era o que ele compartilhava com os presos na cadeia, que eram receptivos a isso daqui, ok? Os homens na prisão, então assim, nós estamos lendo um livro que é o testemunho da vida de Joel, e olha o nível do comentário que sai. Eu não estou aqui falando, mas o Joel, sabe, o Joel é um cara legal. Não, se a gente sair da dualidade, olha que beleza, né? Vamos pegar aqui um esqueminha, vamos todo mundo entender isso, porque olha, o Joel é demais, né? Mas também tem lá o Krishna não sei o quê, e aí começa a misturar. Pô, gente, ou o comentário sai que nem um raio, preciso, e entra na mente de vocês, porque ele não entra na mente de vocês.
O Joel tem um áudio dele que ele fala que o professorado nisso é a arte de de trazer à consciência do indivíduo que está sendo ensinado algo que está dentro dela e não algo que vai ser colocado dentro da mente dela pelo professor. Então, quanto mais naturalmente isso sai do professor, sai naturalmente do professor, porque ele, essa empatia dessa contra-transferência, olha como tem termos psicanalíticos que explicam esse movimento espiritual. É só um linguajar. Eu não estou comparando a psicanálise à prática. A psicanálise é nada, é ninharia. É teia de aranha de biblioteca perto da prática. Ok? Então eu não sou um acadêmico que trata a psicanálise como algo a ser misturado com a prática. Sinto muito. Quem já pensou isso errou tremendamente. Tá? A psicanálise da alma é uma demonstração, uma defesa acadêmica, científica, mostrando que a psicanálise e a psicologia, tá? Elas veem um vagalume voando no escuro, mas que nem o elétron, que a gente não sabe onde está a órbita, mas não sabem direito o que isso é, ok? Porque ir em direção ao self é a clareza mental de encarar a vida humana com tal racionalidade e maturidade que, assumindo as informações da mecânica quântica, dá rapidamente um salto depois que chega no Joel para abandonar as questões quânticas e para começar a se estabelecer no metafísico. Né? Tem um programa da Mundial lá que a gente deu, o que é metafísica? Aquele programa fala bem disso. Tem uma pastinha dentro do site lá, programas da Rádio Mundial, material gratuito, 21 apresentações ao vivo na Rádio Mundial, né? Porque depois disso a gente não cabia mais lá dentro. Certo? Aqui, vamos lá. Os homens na prisão que tinham suficiente sintonização espiritual, e dentro da classe privativa é desse jeito, tá? Só que é no outro nível, né? É um nível que eu não trago para o YouTube. Não tem como. É nível de alunos, de pacientes que fizeram um tempo sessão e entraram para a classe. Ou nível de pessoas que estão estudando. Não é nível muito nível, não. A palavra nível não pode ser encarada como uma medida humana, gente. Nível que a gente diz são pessoas que estão dedicadas à prática. Por que eles estão em classe privativa? Porque eles sabem que não é nada fácil entender esse assunto aqui. Eles mesmos falam, pô, eu tava ali, eu vi não sei quem falando não sei o que, mas olha, os comentários saem deles, não saem de mim. Tá? O atendimento individual, quem faz por um tempo, é por pouquíssimo tempo. A maioria procura por consulta de orientação geral. Ali é dada uma orientação e a pessoa vê o que ela faz com aquilo. Tá certo? Mas dentro do atendimento acontece o quê? Caminha para um estudo individual no nível em que a pessoa está, para que ela venha subindo o seu nível de compreensão, eliminando visões equivocadas por causa do dogma dentro da prática. A visão de dogma traz equívocos para a prática, e é o que eu mais vejo. Não só equívocos espirituais dogmáticos, como equívocos materiais ou quânticos. E eu vou dando um ajuste naquilo ali. Né? O tempo que eu faço isso e a quantidade de pessoas que eu já atendi me capacita mais e mais um grãozinho a cada dia deste trabalho. Os homens na prisão que tinham suficiente sintonização espiritual foram... Então quem que vem para o atendimento? Quem não está preparado para uma classe privativa. Os homens na prisão que tinham suficiente sintonização espiritual foram atraídos para esse serviço. Os homens na prisão que tinham suficiente sintonização espiritual foram atraídos para esse serviço. Não é que eles se tornaram praticantes da noite para o dia, não. Eles foram atraídos para esse serviço. Curiosamente, na manhã de ação de graças, podia-se ouvir os guardas atravessando a prisão, anunciando cultos de várias denominações de igrejas, e brindes como cigarros e doces seriam distribuídos. Seguindo isso veio o anúncio: 11 horas, culto da ciência cristã, sem brindes. Mas ainda assim havia uma assembleia cheia, mesmo sem presentes, porque havia esse ato de perdão, esse ato de compreensão.
O Joel estava ali, pegando na mãozinha de cada um. Vem aqui, meu filho, eu vou te perdoar. Deus te perdoe. Pô, aqui o microfone. Deus te perdoe. Não é nada disso. O que estava acontecendo ali era um culto da ciência cristã, que era uma leitura da Bíblia e uma leitura do Ciência e Saúde da Mary Baker Eddy. Ou então só uma leitura da Bíblia comentada pelo Joel. E o que é uma leitura da Bíblia comentada pelo Joel? O próprio trabalho e obra da vida dele. A vida mística sendo ensinada dentro da cadeia. É lógico que ia ser um sucesso. É lógico. Quantos evangélicos não tem dentro de uma cadeia? Agora imagina eles começarem a escutar um assunto desse teor aqui. Tá certo? Porque eles vão falar, ô chefia, esse negócio da mecânica quântica aí nós não vamos engolir não. Mas a parada do espírito aí pode ser, certo? Não tem problema. Aquilo ali é um receptivo. Sabe o que ele quis dizer? Eu não preciso dessa bobagem não para me convencer do espírito. Eu estou aqui, eu quero mudar a minha vida. Ok? É como se fosse qualquer pastor ali falando. Só que o que ele traz para o indivíduo pode trazer uma transformação na consciência dele, que o indivíduo logo vê um testemunho. Gente, quem está numa condição daquela, está numa condição de limite da consciência. E quem está numa condição de limite da consciência, está pronto para romper barreiras. Ok? Então, se a gente está estudando a prática, e aquilo não está se tornando um grande conflito dentro de nós, para que então a gente rompa barreiras, então aí a coisa está muito facinho e está com pouco entendimento. Desculpa, mas é carteirinha, é experiência de atendimento e minha própria vivência. Tá certo? Eu tenho aval, meu aval chama classe privativa, 30 e poucos alunos. Ó, 30 e poucos alunos, hein? Né? Mas eu sei quem é cada um que está ali. O perdão, aqui, ó, vamos lá. Havia esse ato de perdão, de compreensão. Joel lia, explicava, compartilhava. Sem contar que havia a questão dessa aura, vamos dizer assim, ó, consciência de ciência cristã, que vai sendo aprendida e praticada. Imagina o preso, o que ele tem para fazer na cadeia, naquele cubículo? Estudar, ler. Quando ele lê, a mente dele liberta, ele não está mais entre as grades. Ele quer que se dane as grades. Olha a libertação que pode trazer para o indivíduo receptivo dentro de uma cadeia. Agora, se nós estamos na cadeia da nossa mente, sofrendo por coisas materiais, que nós possamos ter a coragem de assumir que essa é a nossa cadeia mental, para ali dentro começar a habitar com a verdade, sem se importar muito com essas grades. Tá boa uma dessa, não? Tá jóia, não? Tá a nível classe privativa? Ficou legal, pessoal? Aqui, ó. Pessoal classe privativa pode, um desafio, certo? Comentários nesse vídeo. Os membros de classe privativa, aqueles que se sentirem à vontade, porque aqueles que falarem assim, o professor sabe que eu nem preciso comentar nada. Eu sei que tem desses também, né? Mas quem se sentir à vontade pode dar uma lixavada no comentário ali do que é classe privativa, tá joia? Vai ser curioso para a audiência do YouTube se vocês se manifestarem ali, ó. Continuando aqui, ó. O perdão como um princípio da vida, do qual o primeiro vislumbre veio a ele quem? Ao Joel, quando era da marinha, o perdão como um princípio da vida, do qual o primeiro vislumbre, ou seja, do qual o primeiro contato com a realidade do perdão, ocorreu para ele quando ele era da marinha, e desempenhou um papel importante na vida e prática de Joel. Foi aquele lance da Bíblia que caiu no chão, dentro do alojamento. Não foi lá na guerra, no meio dos tiros. Ok? A Bíblia caiu no chão no alojamento, da cabeceira do Joel. Ou o tiroteio já tinha chegado dentro do container do alojamento, né? Não sei. A Bíblia caiu no chão e ele teve o entendimento que se ele não orar pelo inimigo, não há oração nenhuma, não há eficácia nenhuma. Agora, o que é orar pelo inimigo? Sinto muito, não é pedir para Deus perdoar o outro, não. É entender e aceitar o outro como ele é. É acolher e integrar a sombra sua, do outro e do mundo. Senão a gente não sai do criticismo. Ok? O que é criticismo? Crítica. Se eu condeno uma situação porque eu tenho uma opinião humana ou dual sobre ela, eu estou em criticismo. Logo, isso é uma pedra de tropeço na prática. Ok? Então é um clique que a pessoa não apanhou ainda, né? Felizmente. O perdão como princípio da vida,
do qual o primeiro vislumbre veio a ele quando era da marinha, desempenhou um papel importante na vida e prática de Joel. Sua eficácia foi demonstrada, ou seja, a eficácia desse clique, desse entendimento, desse discernimento, sua eficácia foi demonstrada no caso de um homem que era arquiteto e construtor, com seu trabalho principalmente na área de construção de igrejas da ciência cristã e casas de luxo de pessoas de alta renda. É lógico, ele era o melhor, a ciência cristã ia querer quem? O melhor engenheiro. Então ele era engenheiro de igrejas da ciência cristã e de gente milionária. Ok? Engraçado, né? Que coisa, né? Acréscimo para ele. Aqui, ó. E pessoas de alta renda. Durante a depressão de 1929, porque ele era bem de vida, ele perdeu tudo o que tinha. Ele e sua esposa, para se sustentarem, foram fazer trabalho de enfermagem para a ciência cristã. Enfermagem gratuita dentro da ciência cristã, ali na crise de 29, porque não tinham o que comer. Tá certo? Não tinha dinheiro, ninguém tinha. Naquela época ali, o Joel faz um comentário, que eu não sei se é nesse livro aqui, que o governo deu uma mesada para o povo, que nem essa da pandemia aí agora, essa merreca que terei, tá certo? Deu uma, lógico que devia ser um valor muito melhor, né? Naquela época lá, para segurar a ponta da crise, o governo segurou com uma mesada para as famílias. E o Joel diz que o primeiro grupo de pessoas a dizer para o governo, porque lá o pessoal não é que nem aqui, tá? Que é o Bolsa Merengue, não é uma crítica não, é uma comparação, tá? Não é crítica, estou comparando, né? E trocando os nomes para não ficar feio. O Vale Embornar, sabe o que é embornar? Embornar é uma bolsinha de caipira, assim, lá. O Vale Embornar, né, para encher o bornar. Lá é diferente, se eles não precisam, eles não usam, ok? Então o que aconteceu na crise de 29? O primeiro grupo de pessoas a sair da necessidade desse subsídio do governo foi as pessoas da ciência cristã. Em 6 meses eles abandonaram o subsídio que era oferecido pelo governo. Não, muito obrigado, não precisamos mais. Agora, como que em 6 meses eles conseguiram se equilibrar minimamente a ponto de não precisar disso para sobrar para o governo dar para outros? Olha a consciência dos indivíduos. Né? Vamos pegar aqui de novo. O perdão como um princípio da vida, do qual o primeiro vislumbre veio a ele, quando era da marinha, desempenhou um importante papel na vida e prática de Joel. Eu repito mesmo, vocês já sabem disso, porque a explicação tem peso. Sua eficácia foi demonstrada no caso de um homem. A eficácia desse perdão que Joel teve, a compreensão espiritual, que não é só perdoar, vamos fazer aula sobre o perdão, nós estamos trabalhando o perdão. Não. O perdão é a oração pelo inimigo. E o inimigo é sempre uma projeção do ego. Então nós devemos estar tratando as situações externas, tratando o julgamento que existe em nossa mente, e nunca o doente ou aquele que pede ajuda. Quando chega o doente ou aquele que pede ajuda, quem é tratado é a consciência do praticante. Qual é o conceito? Eu tenho medo, isso aqui é verdade, né? Eu acreditei nisso que ele me disse. Ele vai tratar a consciência dele, e nunca algo externo. Então, todo inimigo externo é uma projeção do ego. Então, a oração e vigília é um estado de aprimoramento diário, que começa bem capenga e depois vai melhorando, de compreensão da oração pelo inimigo. E não o perdão em si, porque o perdão humano não tem valor nenhum na prática, gente. O perdão humano serve para dar uma controladinha, certo? Para reprimir um pouco o ódio, para poder depois, se estiver sabendo como conduzir um pouquinho a meditação contemplativa, alcançar uma libertação gradual ali dentro e perceber que o perdão lhe chegou por este exercício e por outra coisa, um outro clique, que não adianta julgar o indivíduo que o prejudicou. Afinal de contas, estava ele mesmo no karma e nessas crenças, vítima de crenças universais, ok? A dualidade e o karma. Então, quem sou eu para condená-lo? É só esse tipo de pensamento, raciocínio e oração e vigília que promove uma percepção gradual do estado de perdão. Não é fica muito denso, não é bem isso.
de uma prática de não temer o homem cujo fôlego está nas ventas. Porque ele precisa estar em paz com o seu interior e com o seu exterior. Isso tem um livro de Joel, A União Consciente com Deus, que fala muito disso. Que a gente tem que realizar no interior a mesma paz que nós temos com o exterior. Isso também está no livro Arte de Curar pelo Espírito, que é classe privativa número 3, que está em andamento, né? Então não é só perdoar, não. É a oração pelo inimigo que é o perdão. Agora, existe algum inimigo real, externo? Não, é sempre uma projeção do ego. Então quem é a consciência que está sendo tratada? Ou aonde que o inimigo está sendo perdoado? Aqui, né? Nunca fora. Porque aqui é o conceito, eu tenho realmente o inimigo? Isso aqui realmente é verdade para mim? Então é um tipo de julgamento. Então a pessoa está acionando ainda a lei do karma. Então ele não entendeu o Dharma. Viu como não é só pensar em sair da dualidade? É um pouco mais complexo, mas muito acolhedor. Aqui. Então a eficácia do perdão do Joel foi demonstrada no caso de um homem que era arquiteto e construtor, com seu trabalho principalmente na área de construção de igrejas da ciência cristã em casas de luxo de pessoas de alta renda. Durante a depressão, esse cara perdeu tudo. Estou encurtando aqui, certo? Certa vez, ele virou-se para Joel pedindo ajuda espiritual. Ou seja, ele já conhecia o Joel. Ele apelou, ele foi dar uma apelada. Não, eu vou lá conversar com esse cara porque estou com um problemão. Ele era da ciência cristã, aí ele foi pedir ajuda para o Joel. Certa vez ele virou-se para Joel pedindo ajuda espiritual para cobrar uma grande soma de dinheiro que alguém lhe devia. Se ele pudesse reaver esse dinheiro, ele sentia que seria suficiente para atravessar a depressão. Poderia Joel ajudar a recuperá-lo? Deus deu muito rapidamente a Joel as palavras, né? E eu vou continuar esse assuntinho aqui na próxima aula, né? Vamos ver se eu faço a cada 15 dias, uma aulinha aqui mesmo no meu consultório, da série O Homem e Sua Mensagem, O Fluxo. E estou preparando algum material aí que surgiu, né? Que é essa questão do ponto de vista kardecista. O que o Kardec trouxe que o Espiritismo ainda não abriu o olho para enxergar? Que se dane se eu for criticado. Não importa. Eu tenho certeza que eu tenho condições de tratar desse assunto, porque ele está muito bem embasado dentro do próprio Espiritismo. É uma seta, olha, vai vir algo. E vai ser mais ou menos assim, capítulos espinhosos, tá? A nova série, uma curta série da psicanálise, uma minissérie, né? Os capítulos espinhosos do Espiritismo de Allan Kardec. Vamos ver o que vem por aí, ó. O nome da série surgiu agora, hein? Depois até vou olhar essa aula, porque eu não anotei, né? Para dar o nome certinho. Gente, a gente termina aqui. A gente vai explicar como é que esse engenheiro foi ajudado por algo que ele sentiu da presença quando meditou alguns minutos, quando esse cara pediu ajuda para ele, e que foi algo muito diferente da ajuda que esse cara esperava, e que foi um foguete de ajuda na vida desse engenheiro. Isso vai ser comentado na próxima aula. Agora, quem não quiser o vídeo de classe privativa online e atendimento, fecha o vídeo, tá joia? Classe privativa online, gente, é o grupo de estudo que eu acompanho, compartilhando as minhas percepções, impressões, né? E um pouco da experiência que eu tenho com essa prática. Ok? Classe privativa número 1, que já terminou, teve 42 aulas. Depois eu vou falar o número de horas que deu, né? Porque foram 42 aulas, algumas tinham 2 horas e pouco, a maioria passava de 3 horas. Depois eu vou dar o número de aulas que teve essas 42 aulas. Material que está sendo reorganizado para relançamento, porque ele foi lançado não no intuito, nossa, vamos fazer um lançamento, classe privativa online número 1, o caminho infinito, vamos vender. Eu nunca imaginei isso. Olha, não vende. Tem o quê? Classe privativa online, tem 2 anos que tem classe privativa online, tem 1 ano que tem o site. Eu acho que classe privativa online não vendeu 50 unidades completa até hoje. Não chegou nem nisso, né? Porque quem participa da classe privativa online ganha o material vitalício, tá? Ele está dentro da classe
privativa, ele não vai pagar de novo pelo material, né? Eles ganham os cupons, ok? Então tem gente na classe privativa. A classe privativa número 1 chegou ao fim, é o estudo mais profundo até o momento de O Caminho Infinito feito pelo trabalho da psicanálise da alma, ok? Porque eu não posso falar que é o mais profundo do mundo, não. Posso falar pelo meu trabalho. Quem quiser, vai lá e confere. Tá certo? Então chegou ao fim a classe número 1, Caminho Infinito, com 42 aulas. Quem quiser pode adquirir o material, está disponível no site www.psicanalisedalma.com. Eu vou ser breve, não vou ficar enchendo linguiça e vou terminar logo essa aula aqui, tá certo? Aí, terminando a classe privativa número 1, que já chegou ao fim, nós estamos agora gravando classe privativa número 2, que é o estudo mais profundo de praticando a presença, e classe privativa número 3, a arte de curar pelo espírito. A classe privativa número 2 acontece no domingo, igual a classe 1 que acabou, com aulas das 8 ao meio-dia, com meia hora de intervalo. E 2 meditações, de 15, 20 minutos. Às vezes a gente chega a fazer até meditação de meia hora dentro de uma aula. Ok? Então são 2 meditações, um intervalo de meia hora. Ok? Das 8 ao meio-dia no domingo, classe privativa número 2, praticando a presença. Quem não estiver estudando Joel há algum tempo, não está preparado para isso. Ok? Agora, quem tiver a coragem de tomar essa decisão, pode se arriscar, entrar na classe e ver como é que vai ser a estadia dele ali nas primeiras aulas, né? Para ver se adapta, se gosta. Geralmente, todos que entraram e foram ficando, porque muitos saíram, né? Mas os que ficaram sabem por eles mesmos o que é esse compartilhar. Porque é compartilhado deles para comigo também. Metade deles tem sessão comigo. Tá certo? Não porque eles pagam. Porque existe até uma sessão de meia hora gratuita para quem é da sala. Mas mesmo assim tem gente que não se contenta com a de meia hora. Ele quer uma de uma hora e meia. Aí ele faz individual. Mas é um ou outro. Não porque eles não possam, porque muitos não têm necessidade neste momento. Já foram pacientes antes, muitos entraram sem ser pacientes e estão ali se adaptando muito bem à classe privativa. Tem 30 e poucas pessoas hoje. Algumas participam da classe 2, praticando a presença aos domingos, e algumas estão também na classe 3, a arte de curar pelo espírito, que ocorre aos sábados. Então, num final de semana é no domingo, no outro é no sábado. No domingo é a classe 2, no sábado a classe 3. E na quarta-feira, quinzenalmente, classe extra, revelações metafísicas, gratuitas apenas para os alunos de classe 2 ou classe 3. O pessoal participa de um grupo de WhatsApp, compartilha coisas ali, eu fico ali, não exatamente atento, mas quando eu preciso comentar alguma coisa ou levar alguma coisa para o grupo, é levado ali para o grupo, né? Não é igual o Telegram lá que tem pouco movimento. A gente está conforme esse trabalho. Agora que eu estou me adaptando a 3 classes, porque antes era uma só. Tá certo? Eu estou voltando um pouco para o conteúdo do YouTube e estou tocando 3 classes e os atendimentos. Então, quem tiver o interesse, nós vamos ter o telefone de contato de WhatsApp para maiores informações aqui na descrição do vídeo no YouTube, logo abaixo, que depois da tela tem aqui, ó, ver mais. Aí você clica ali, está lá, descrições. Em todos os vídeos da Psicanálise da Alma, na descrição do vídeo no YouTube, tem informações importantes ali sempre. Às vezes tem link de aula, tem indicação de alguma coisa, tem algum comentário, um link de outra coisa, né? Então vai ter ali o telefone da triagem do atendimento, que é o telefone para o atendimento individual e também é o telefone para tirar dúvidas sobre as classes privativas, ok? O que acontece quando a pessoa não pode assistir classe privativa naquele dia? Não tem importância, a aula é gravada, depois ela vai ganhar um cupom com acesso àquelas aulas, ela vai ganhando cupons até que quando ela termina aquela classe, ela é dona de um acervo de aulas, gratuito para ela e vitalício para a vida toda. Ok? Isso é classe privativa online. O atendimento individual, gente, a classe privativa online é de graça, tem que ter coragem de falar de valores, porque eu não estou aqui nem para ficar rico, certo? E nem para deixar esse trabalho morrer. Então, o que é, vamos dizer assim, remunerado de a psicanálise da alma, olha, no nível em que esse trabalho é comentado, é de grátis. De grátis. E tem que ser assim, porque é um pão lançado às águas, é uma porta, é uma abertura, tem que ser uma facilidade e não uma mina de dinheiro, ok? O valor de classe privativa online é R$200 por mês por 2 aulas, por aulas quinzenais,
ok? Da classe 2, 200, ou se entrar na classe 3, é 200, pode entrar numa ou na outra, ou nas duas, não tem problema, e ainda ganha a classe extra nas quartas-feiras, que também vai ganhar as aulas, que é o Revelações Metafísicas, que são os comentários dos áudios do Joel. Participa do grupo do WhatsApp. Então, mesmo se ele entra em uma classe só por 200, é como se ele estivesse pagando 100, porque ele vai ganhar a aula da quarta-feira, olha só, de grátis. Eu tenho que trazer isso claramente, porque assim, é melhor jogar as claras o que é a dedicação minha a este trabalho, dizendo que ela nem é muita coisa, é simplesmente o melhor que eu posso fazer humanamente. Porque o melhor que a gente pode fazer humanamente, que a gente considere que seja muito pouco, por nós mesmos, mas que seja um fluxo da presença em nós, sendo uma dedicação séria a esse trabalho, sem mostrar muitas facilidades da prática, ou sem ficar fazendo misturebas, certo? Eu não estou aqui para mostrar facilidade nenhuma da prática, e muito menos dificuldade. Eu estou aqui para compartilhar a minha vivência da observação desses princípios, para poder habitar com eles na mente, para torná-los percepção espiritual. Ok? E o atendimento individual é para quem está com menos contato com esse assunto, está com problemas, está com dificuldade, está com procrastinação, está com problemas diversos em qualquer área. Porque o que vai ser analisado ali, eu vou ver o que ele entendeu da prática até aquele momento e ajudar um pouquinho, a aprimorar um pouco da visão que ele tem no momento sobre a problemática dele, mostrando nuances da prática. Ok? Agora, e quando acontece um atendimento de orientação geral? A pessoa vem, mostra o problema, ou os problemas, ou fala do contexto geral do entendimento da prática, e ali eu dou um direcionamento para o estudo. Ó, você vai seguir mais ou menos por esse caminho, tal, dessa forma aqui. Eu vou dar uma orientação geral, porque é impossível, em uma sessão de orientação geral, ou mesmo em várias, poder indicar perfeitamente para a pessoa exatamente como é que ela vai despertar ou abrir a consciência dela. Não. Aquilo ali é um acompanhamento para poder ouvir o indivíduo. Ok? Para poder desenvolver uma conversa que é uma aula individual no nível em que ele está, para tirar as travas de coisas que ele não conhece, não consegue ver e que estão ali, ó, na cara dele, na prática. Ele, puxa vida, mas eu não estava conseguindo ver dessa forma. Fazer o quê, né? Isso foi se tornando uma especialidade para mim. E o que é uma especialidade? O Joel não era especialista em vendas? Sendo um especialista em vendas, isso potencializou ele depois a ser, vamos dizer assim, a se tornar um professor na prática. Agora, a experiência pregressa da vida do seu Sandro, fora as bobagens e a vida boêmia que ele já levou, foi de dedicação em muitas áreas, aonde eu já tinha habilidade, de tenacidade, certo? E um sangue nos olhos, como se diz, para ajudar as pessoas a aprenderem processos em todo tipo de trabalho que eu passei. Ok? Então, este é o meu trabalho e este é a minha vida. Um barulhinho como é que é? Nextel. Acho que eu vou colocar na edição depois ali. Fica aqui a aula 5 do Homem e Sua Mensagem, no Fluxo. Eu sei que foi uma aula que eu trouxe alguns comentários extras, porque faz algumas semanas que nós estamos fora do YouTube, mas vamos ver se na próxima aula a gente consegue andar o dobro aqui nesse livro, porque ele vai ser lido inteirinho nessa série. Tá joia? Um abraço a vocês, muito obrigado. Qualquer dúvida com relação ao atendimento ou à classe privativa que não tenha sido entendida no que eu expliquei aqui, tá? Porque o atendimento, por exemplo, vamos fechar com chave de ouro, custa R$150. Eu estou falando isso porque eu estou precisando de dinheiro? Não. Hoje em dia eu tenho atendido até poucas pessoas, porque o principal do trabalho no momento está sendo classe privativa online, então eu estou com a agenda cheia, estou nada. E é esse preço há muito tempo. Não é para sempre que vai ser esse preço, não, certo? Porque uma hora esse trabalho vai ter um prestígio maior, porque valor para conteúdo para maior valor agregado ele tem. Certo? Essa sessão podia custar muito bem R$300, muito bem. Não 800 que nem o Flávio Gicovati cobrava, não que ele não merecesse, né? Quem é? Isso para quem sabe quem é Flávio Gicovati, né? Que já é psicanalista famoso brasileiro, falecido. A sessão com ele custava R$800. Eu já atendi gente que se consultava com ele e era 800 conto cada sessão. E hoje em dia tem gente muito menos preparada no mercado cobrando R$1.400 uma sessão. Né? E a psicanálise da alma cobra R$150.
por uma sessão de 50 minutos para ter uma conversa, né? Uma conversa amiga, não, uma conversa franca e direta. Tá certo? E uma conversa franca e direta só pode ser a conversa mais amiga possível. Tá certo? É preço base de atendimento psicológico ou psicanalítico. Preço base, né? Do mesmo nível do preço da classe privativa, de grátis. Então, isso aqui é inacessível? Não, é totalmente acessível para aqueles que têm um pouco de compromisso e um pouco de necessidade com a eliminação de visões equivocadas da prática. Tá certo? Eu agradeço aqui não as visualizações, mas aqueles que se consolam, né, com essa minha insistência em acolher vocês para motivá-los a estudar Joel, né? Porque essa motivação que vem de mim tem que ser sentida espiritualmente por vocês, porque uma motivação que parta humanamente de mim para vocês não vai fazer nem cosquinha. Então aquele que sente uma motivação espiritual sentiu algo que já está dentro dele mesmo, ok? Tá certo? Muito obrigado mais uma vez e vamos ver qual vai ser o próximo vídeo, se vai ser uma outra aula dessa daqui a 15 dias, ou se a gente vai ter uma live. A aula daqui a 15 dias dessa aqui é certeza, tá? Mas vamos ver se vai, para quando que eu vou encaixar umas lives aí agora desse assunto importante aí do Capítulos Espinhosos do Espiritismo de Allan Kardec. Tá certo? Muito obrigado, até logo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes
razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe